serenar o nosso pensamento, levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer por mais esta noite. Mais esta noite é onde nos reencontramos nesta casa do caminho, esta casa que nos alegra, esta casa que tanto nos ensina e que tanto nos dá. Falar sobre o Evangelho de Jesus é muito fácil, é muito bonito, as palavras são belas, mas muito difícil de colocar em prática. A cada amanhecer desse plano de provas e expiações, nós temos uma oportunidade nova de nos melhorarmos como espíritos endividados que somos, para termos condições de ajudar nosso irmão, o nosso próximo. Então, que nós deixemos de reclamar mais e amamos mais uns aos outros, como Jesus vem nos ensinando até os dias de hoje. Que a sua infinita misericórdia e a sua paz acompanhe cada um de vocês, hoje e por todo sempre. E que assim seja. Assim seja. Muito boa noite, prezadas irmãs, irmãos. São todos muito bem-vindos à nossa casa. É realmente um presente que ganhamos cada encontro, cada vez que aqui nos encontramos e temos a presença dos irmãos conosco. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Esperamos que estejam todos confortáveis, e que estejamos todos conectados com a espiritualidade que aqui se encontra. O tema da noite de hoje é muito singelo de escrever, mas muito difícil de se falar sobre Jesus. Silval comentava que é fácil de falar sobre o Evangelho de Jesus, e realmente é fácil, porque o que ele nos trouxe de ensinamentos é muito belo, mas falar de Jesus é muito difícil. Por quê? Porque para espíritos ainda muito imperfeitos, como eu, por exemplo, falta adjetivos, falta conhecimento suficiente para podermos mensurar quem foi, quem é Jesus. Então, não é um tema fácil, porque se a gente for falar do Jesus que a gente está acostumado a ouvir desde criança, o Jesus pregado na cruz, o Jesus multiplicando os pães, isso é fácil. Mas entender, buscar entender minimamente o que é esse Espírito, de onde vem, tentar sondar de onde vem, tentar imaginar como pode alguém ser tão bom como Jesus, é algo que transcende muito a nossa capacidade, ainda muito limitada. Mas a gente vai tentar, de uma forma muito primitiva, mas dentro do nosso entendimento, nós vamos tentar sondar um pouquinho sobre essa personalidade tão espetacular. Então, para entender Jesus de uma forma mais próxima, a gente tem que olhar além dessa figura do Calvário, da crucificação, do suplício da cruz, até mesmo dos
efeitos mediúnicos que Jesus deu demonstrações durante a sua passagem na Terra e que nós vulgarmente acostumamos chamar de milagres. O que seria um milagre? Um milagre seria alguma coisa fora da normalidade, fora do que a lei universal permite. Isso seria um milagre. E nada escapa e nada acontece fora da lei universal criada por Deus. Então, o que Jesus fez e demonstrou na Terra não são milagres, mas são demonstrações de paranormalidade, de mediunidade de uma criatura que realmente foge aos padrões que encontramos normalmente no nosso planeta. Então, a ligação de Jesus com o nosso planeta, ela inicia muito antes da Terra, do seu ingresso na Terra. Ela inicia muito antes da Terra existir. Então, antes do nosso planeta ser construído, Jesus já tinha uma ligação conosco. Por quê? Porque Jesus foi co-arquiteto do nosso sistema solar. Então, o nosso sistema solar, que compreende a Terra, o seu satélite, a Lua, o Sol e os planetas que compõem esse sistema, Jesus estava na equipe de criação desse sistema solar. E quando falamos do planeta Terra, Jesus foi e é ainda o arquiteto do planeta Terra. Então, o planeta Terra foi pensado, foi elaborado principalmente por Jesus, tendo Ele como o coordenador da formação do nosso planeta. Então, não é à toa que é o planeta mais belo de todo o nosso sistema solar. É o único que tem vida? Isso não sabemos. Porque quando falamos em vida, não estamos falando apenas em vida orgânica e física, como nós a conhecemos. A vida, ela transcende em muito a nossa capacidade de entendimento. Então, para Deus, o que nós concebemos de vida é apenas mais um estágio da vida que Ele criou. Então, existem vidas em diversas dimensões, em diversas formas, que escapam ao nosso conhecimento atualmente. Mas que é o mais belo planeta do nosso sistema solar, com certeza a Terra o é. Então, Jesus é um espírito de altíssima hierarquia. É um espírito que pertence à criação há muito tempo. Portanto, por pertencer à criação há muito tempo, é um espírito que tem uma evolução acumulada muito grande. Por isso que ele é Jesus. Por isso que ele é esse espírito diferenciado que nós, ainda temos dificuldades de sondar sobre a sua origem, sobre a sua grandiosidade. Jesus, para ingressar em nosso planeta, fisicamente, ele passou por uma demorada preparação. Por quê? Sua vibração, seu estado vibracional é tão superior, é tão elevado, que ele não poderia vir à Terra em seu estado natural de vibração. Porque ele emite uma luz muito, muito gigantesca. E essa luz ofuscaria a todos que
se aproximassem dele. E esse não era o intuito. O intuito dele era vir à Terra e poder transitar entre os encarnados, entre as criaturas aqui, né? Quase que sem ser percebido. Vejam que não foi possível que ele não fosse percebido, porque por onde ele passava, mesmo tendo baixado seu estado vibracional, por onde ele passava, ele arregimentava multidões em seu entorno. Mas, mesmo assim, era um estado vibracional, digamos assim, compatível com o nosso planeta. Então, para que isso ocorresse, ele precisou de uma demorada preparação para conseguir, então, se compatibilizar vibracionalmente com o nosso planeta. Milhões de espíritos tiveram que ser retirados do nosso planeta antes da vinda de Jesus. Eram espíritos muito endurecidos, eram espíritos muito arraigados no mal, e se eles aqui ou permanecessem durante a estada de Jesus, inviabilizariam a missão do Mestre, porque eram espíritos que, obviamente, combateriam ferozmente a pregação do Mestre e o novo reino que ele vinha anunciar. Então, esses espíritos tiveram que ser retirados, foram sendo retirados aos poucos do nosso planeta, temporariamente, depois eles retornaram, e foi preparado no plano espiritual uma cidade para abrigar esses espíritos. Eles formaram uma cidade no plano espiritual e, obviamente, que era uma cidade que, com a sua composição, toda ela sendo de espíritos muito endurecidos, era uma cidade, né, grande, mas onde, obviamente, o bem não era o motivo que os aglutinava, né? Então, quando eles retornaram, muito tempo depois, quando eles retornaram para a Terra, Jesus já não estava mais fisicamente aqui, foi o período em que se deu as cruzadas. E adivinhe só quem foram os patrocinadores dessas cruzadas. E de lá para cá eles vêm vindo, desencarnando, retornando, melhorando um pouco, mas ainda estão, alguns deles ainda estão por aí promovendo a desordem, promovendo ainda, né, o desequilíbrio das coisas. Mas óbvio que hoje, já eles estando numa quantidade bem menor, o mal neles já estando menos endurecido, menos cristalizado, o mal que eles promovem hoje já é muito menor do que o mal que eles promoviam no passado. Imaginemos uma criatura que, mesmo antes de nascer, já é perseguida. Com certeza não teremos notícia de outro ser encarnado, ou que já tenha desencarnado no nosso planeta, que tenha sido combatido e perseguido antes de nascer. Pois Jesus o foi. Jesus já havia sido anunciado a sua vinda e já havia sido trazido ao conhecimento dos grandes governantes de que viria um Messias, de que viria um príncipe, né? E aí eles sentiram que o seu poder podia ser ameaçado. Obviamente que a visão que eles tinham de Jesus era tortuosa, porque o principado, o reinado de Jesus, não era o reinado das honrarias, dos castelos, das terras, era o reinado da paz, do amor. Então,
com medo de perderem as suas posses nos seus tronos, começaram a combater para tentar encontrar quem era, né, a mãe, os pais desse Messias, para que pudessem então extirpá-lo antes de nascer. Então vejamos que Jesus, mesmo antes de pisar fisicamente no nosso solo, já era procurado para que o exterminasse. E já trazia, né, um anúncio de que abalaria as estruturas do sistema que ali estava estabelecido. Nasce então Jesus da forma mais humilde possível, em um estábulo, cercado por animais, na companhia de seu pai e sua mãe. E aí já começa o seu exemplificar mais puro de humildade e de sacrifício, né? Poderia ter nascido em qualquer outro lugar, dado a sua grande hierarquia moral, mas não. Planeja ele que seja o seu nascimento exatamente dessa forma, de forma mais humilde, mais precária possível. Nasce uma família paupérrima, nasce em meio a um povo extremamente massacrado, um povo extremamente humilhado. É aí que nasce Jesus. É nesse contexto que o Messias vem. Eu poderia ter escolhido qualquer outra forma, mas cada detalhe da sua vida, desde o princípio, é uma lição de amor e humildade. Com 12 anos, seus pais vão a Jerusalém, fazem a peregrinação ao templo de Jerusalém, e no retorno percebem que Jesus sumiu, desapareceu. E voltam a procurá-lo. E o procuram por 3 dias. No terceiro dia, já desesperados, tem notícias de que um garoto está sozinho, sem a companhia dos pais, no grande templo de Jerusalém, trazendo conhecimento aos doutores da lei. E que esse poderia ser Jesus. Para lá, se deslocam, chegando lá, encontram então Jesus realmente cercado dos doutores da lei no templo de Jerusalém, ensinando a eles. E eles maravilhados com o seu conhecimento. E aí a mãe, né, Maria, chega a Jesus e diz: por que fizeste isso conosco, sumir por 3 dias? E Jesus pede para ela: mas por que estáis a me procurar? Por que estáis aflita? Onde mais eu poderia estar senão na casa de meu pai? Então, para ele, já aos 12 anos, aquele já era o lugar onde ele deveria estar, ensinando, trazendo o conhecimento, iluminando. Então, isso é um exemplo, né, dos muito poucos que se tem notícia da vida de criança, de adolescente de Jesus. Mas todos os seus feitos foram revestidos de lições de fé, de honra, de humildade, de generosidade, de amor, de perdão, de pacificidade, de gratidão, de fidelidade e de justiça. Jamais Jesus incitou ao povo oprimido, ao povo escravizado, jamais Jesus incitou aquele povo com tantas necessidades a revoltar-se. Jamais ele fez qualquer movimento para instigar o povo a buscar a sua liberdade, digamos assim,
pela força. Muito pelo contrário. Procurou sempre passar para eles os ensinamentos de que era preciso a aceitação, era preciso a resignação, era preciso a fé, era preciso o amor. Quando ele dá aquele exemplo para seu discípulo, dizendo: embainha a tua espada, porque quem pelo ferro fizer perecer, pelo ferro perecerá. Então, nem no momento derradeiro, onde estava prestes a ser aprisionado, ele permitiu que um dos seus usasse violência, mesmo que fosse para defender a sua vida. Imaginemos uma criatura, então, se não fosse suficiente alguém com 12 anos ensinar a doutores da lei, alguém que foi perseguido antes de nascer. Imaginemos uma criatura que não escreveu uma letra e passados 2000 anos, cá estamos nós tentando entender, tentando aprender, relembrando a ele, sem que tenha deixado uma letra escrita e que tenha sido o personagem mais narrado, mais comentado em filmes, em livros de toda a história. Então só pode ser essa criatura alguém muito diferenciado, porque ainda estamos aí reverenciando seu nome. Mas quanto realmente de suas lições nós já conseguimos identificar na sociedade? As lições de fé, de honra, de justiça, de amor, de caridade, de perseverança e tantas outras que Jesus trouxe, de empreendedorismo. Quem não lembra da parábola dos talentos, né? Onde ele dá uma lição dizendo que aquele que tem o recurso precisa aplicar bem o recurso para que esse recurso traga mais recursos. Quanto nós conseguimos identificar as lições de Jesus na sociedade? 5%? 10%? 20%? 50%? Quanto das lições de Jesus nós conseguimos identificar em nossos pensamentos e nossas ações? Essa é a pergunta. Porque Jesus não veio para dar demonstrações de feitos mediúnicos. Ele curou os cegos? Sim, com um propósito. Muito além de liberar aquela criatura da cegueira, havia um propósito nesse gesto. Ele multiplicou os pães? Sim, mas muito mais do que para alimentar aquelas barrigas famintas, havia uma mensagem por trás. Ele fez paralíticos andarem? Sim. Mas tudo o que ele fez, existia um segundo motivo por trás, muito maior, muito mais importante do que curar aquela pessoa. O motivo eram todos nós. O motivo é o que nos trouxe até hoje. O motivo é o que nós estamos vivendo agora. O motivo é o que nós vamos viver amanhã e depois de amanhã. E para que essas coisas aconteçam da forma adequada, é preciso que a mensagem de Jesus se transmute em ações. Porque nós ficarmos lendo o Evangelho e nos maravilhando e enchendo os olhos de lágrimas com o que Jesus fez, e fechado o Evangelho, voltemos para nossas vidas e continuemos agindo tal e qual estávamos antes? Não vai. Isso não vai mudar a ordem das coisas, porque isso não está indo dentro do plano de Jesus.
Quando nós pensamos em Natal, qual a primeira ideia que vem à nossa mente? Será que vem a ideia de que estamos comemorando, mais uma vez, o nascimento simbólico de Jesus, que talvez nem tenha sido nessa data? Será que estamos, quando pensamos em Natal, pensamos na vinda desse mestre maravilhoso, que teve todo esse trabalho para nos trazer a sua mensagem? Ou será que pensamos em comemorações, em festas, em presentes, em roupa bonita, em viagem, em férias? Essa primeira mensagem, primeira ideia que vem em nossa mente quando falamos de Natal não for o Natal como natalidade de Jesus, então nós ainda não entramos naquela senda que o Mestre abriu para nós. Todo o esforço de Jesus não terá atingido o seu ápice enquanto suas palavras não tiverem eco em nossos pensamentos e ações. Então, enquanto nós não tivermos as palavras do Mestre, os seus exemplos, o motivo pelo qual ele veio aqui, claro, em nossas mentes e ações, nós ainda estaremos distantes do objetivo que o trouxe. E ele nos dizia: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos não é o fim dos tempos. A consumação dos séculos é quando o reino do Pai estiver instituído na terra, que ele mesmo falava. Que reino é esse? Da mensagem que ele veio trazer: de amor, perseverança, humildade, generosidade e todos os adjetivos. Irmãos, para encerrarmos, eu tenho um texto que fala aqui da descrição física de Jesus. Não sei se vocês já ouviram isso, mas ele foi transcrito por um senador romano chamado Públio Lentulus, que em uma encarnação, muitas encarnações posteriores, vocês o conhecerão pelo nome de Emanuel, mentor de Chico. Então, no tempo de Jesus, Emanuel era um senador romano chamado Públio Lentulus, e essa história está, a história de Públio e sua filha Lívia e sua esposa, está no livro Há 2000 anos. Quem quiser ler uma história e chorar de emoção com ela, esse é o livro. Então, Públio Lentulus escreve uma carta ao imperador Tibério, transcrevendo a fisionomia de Jesus, porque o imperador queria saber, estava curioso para saber como era esse tal Nazareno que tanto falava. Então, essa carta foi encontrada nos arquivos do Duque de Cesadini, na cidade de Roma, e foi enviada pelo senador e endereçada ao imperador romano Tibério. Então, na carta, Públio fala assim: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade. E os seus discípulos dizem que é filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura. São distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos,
na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém ouviu sorrir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos, e na palestra contenta muito, mas o faz raramente, e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por essas partes. Em verdade, segundo me dizem, os hebreus não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo. Publio Lentulus, legado de Tibério na Judéia. Então, irmãos, esta é a transcrição física e persona de Jesus por alguém que viveu com ele à época e que, com o exemplo que nos traz e alento de que é possível evoluirmos, cá está um senador romano que hoje é um mentor grandíssimo do nosso querido Chico Xavier. Quem sabe amanhã ou depois nós onde estaremos, mas para isso precisamos aceitar, acolher a palavra do Mestre. Agradeço grandemente a todos. Quero desejar um maravilhoso Natal a todos vocês, a todos os seus familiares, que esse Natal seja ainda mais iluminado, né, com Jesus pertencendo à nossa mesa, à nossa festividade, às nossas mentes, às nossas conversas e nas nossas vidas. Convido a todos para fazermos a nossa prece final. Senhor, faça a tua vontade, agora e sempre. Permita-nos
a conexão com a espiritualidade que se faz presente, permitindo que ela opere em nós as dádivas que necessitamos e que viemos buscar, amenizando nossos temores, nossas angústias, nossas ansiedades, nos deixando perceber o tempo de agora e o espaço que ocupamos e o qual estamos inseridos. Vinde, Senhor, acalenta nossas almas, apacienta nosso espírito, conduze-nos na senda da vida honesta, justa e boa. E assim, não precisaremos que nos traga a felicidade, porque nós já teremos ido ao encontro dela. Te agradecemos do fundo do coração e rogamos-te, envolva-nos em tua paz e conduza-nos no recanto de nossos lares. Que assim seja.